Programa VIP. Oferecimento. Linha Força com Pimenta da Biostratos. É hora de seu cabelo crescer e brilhar. Unimed Cuiabá. Cuidar de você. Esse é o plano. E Orlean Cuiabá. Grife de revestimento de paredes e tecidos. 2129-5409. Olá, boa noite. E hoje no programa VIP eu tenho 3 entrevistados muito especiais. Gesiele Spinder, ela que é enfermeira, faz parte do Núcleo de Estudos de Saúde Mental de Mato Grosso. O escritor Alan Barros, que lança agora, dia 19, Tenho Depressão e Agora. E a coach, psicóloga Ana Cristina Galo Bosco. E para começar, eu recebo a Gesiele aqui no estúdio. E o nosso assunto é Setembro Amarelo, que é o mês de prevenção ao suicídio. Gesiele, mudou muito esse enfoque sobre suicídio. Eu me lembro que quando eu me formei aos 17 anos, o tema ainda era um tabu. E hoje eu percebo que as pessoas precisam falar sobre suicídio porque ele é evitável, a maioria é evitável. Então esse assunto tem que ganhar a cena. Mas de que maneira tem que ganhar a cena? Então, é um tema realmente importante. Você citou agora que o Setembro Amarelo, né, mês de prevenção de suicídio, é um mês em que a gente lembra a prevenção de suicídio, né, mundialmente. É muito difícil a gente perceber na grande mídia um espaço para a gente discutir abertamente esse tema, né? E o que chama atenção em relação ao comportamento suicida hoje a cada 40 segundos uma pessoa se mata em todo mundo. E é alarmante isso, é preocupante. Né? Exatamente. Somado, isso dá mais de 800 mil mortes por suicídio em todo o mundo por ano. Então, é um número muito expressivo para que a gente não tenha um espaço, para que a gente não converse, não tenha essa abertura, né? Que ainda é muito carregado de estigma e tabu. Existe muito tabu ainda que povoa esse assunto. Exatamente. Como, por exemplo, não falar sobre isso em família, ou a abordagem que você percebe, porque o comportamento suicida tem a questão da ideação, muitas vezes existem indícios que indicam que aquela pessoa não está legal. Exatamente. É isso que acontece. Isso. E às vezes passa despercebido. Até mesmo dentro da família, dentro de casa. Exato. Porque é comum o paciente suicida, né? A pessoa que tem comportamento suicida, ela dá sinais, né? Por algumas frases de alerta que a gente sempre, né, tem vinculado, enfim. Como tenho desejo de morrer, gostaria de sumir, sou um peso no mundo e assim por diante. E alguns comportamentos mesmo que acabam despercebidos porque a gente não tem o treino de uma escuta ativa ou de prestar atenção, né, na fala do outro, de forma a querer ouvir mesmo. E nem sempre, a questão, por exemplo, nem sempre é a pessoa que tem um distúrbio ou transtorno é aquele paciente de comportamento suicida. Então é possível que, claro, a grande maioria tem ou depressão ou outro transtorno de bipolaridade, mas alguém que não tenha nenhum transtorno ou distúrbio também pode fazer parte desses números. Exatamente. Isso é um fator muito importante porque a gente percebe que as taxas têm sido elevadas, né? Estão elevadas na população de adolescente e adulto jovem. Porque na faixa época de que era o idoso e hoje o jovem já chama mais atenção nesse aspecto. Já tá tendo uma inversão aí dessa faixa etária, né? Então, de 15 a 29 anos é uma faixa etária que está apresentando os maiores índices e essa população nem sempre realmente está relacionado com algum transtorno mental. Principalmente o adolescente está muito relacionado à impulsividade, que é uma característica singular da própria faixa etária, né? Mas a gente ainda percebe entre os fatores de risco relacionados ao comportamento suicida, a gente consegue ainda destacar que o transtorno mental é um dos mais importantes, principalmente depressão e bipolaridade, como você citou agora há pouco. Quando não tratado. Exato. Quando não acompanhado. Tendo essa orientação, Isso. Acompanhamento médico, é importantíssimo, isso é fundamental. Isso. E a tentativa anterior, né? Às vezes a gente percebe chega um atendimento para um usuário, enfim, um paciente que teve comportamento suicida e depois do atendimento ele não é acompanhado e numa nova tentativa ele pode conseguir consumar o ato, conseguir se suicidar. Aí quando você traz essa informação, né, ele não é acompanhado, aí a gente já esbarra na questão da política pública de saúde. Como está o atendimento, que eu sei que a sua pesquisa também estuda isso, que é como está esse primeiro acolhimento pelo profissional da saúde do paciente. Quando ele chega nessa unidade, nesse primeiro contato, os profissionais já estão treinados
para que reconheçam alguma característica ou só cuida do orgânico, do físico? Então, Ana, isso é um problema importante que a gente tem que destacar, porque desses valores que a gente falou mundialmente, a gente ainda teve uma redução dessa taxa de até 26% de 2002 a 2012 em países que colocaram em prática estratégias de prevenção. O Brasil ele tem uma falha importante nesse aspecto, porque apesar de ter o plano de estratégia de prevenção de suicídio, ele não está não está efetivado no Brasil ainda, né? Então, isso, é claro, já representa os nossos índices. O Brasil está em 8º lugar, né, no ranking mundial de comportamento suicida. E não temos nenhum plano, isso corresponde a mais ou menos de 11 a 12 mil pessoas que se suicidam por ano. E os profissionais de saúde, o que a gente percebe que a nossa pesquisa demonstrou que a realidade de Cuiabá e da nossa região vem de encontro ao que os estudos estão trazendo. Não se sentem capacitados, têm medo, raiva, né, não sabem lidar o olhar com essa... de julgamento. Exatamente, muito estigma. E o estigma, ele é tanto para o paciente com transtorno mental, né, nas unidades de saúde de atenção primária, quanto com o paciente com comportamento suicida. E muito por não saber lidar com essa demanda, né, o medo de perguntar, de não saber como os próximos passos a seguir nesse atendimento, né. E aí o paciente que precisa de ajuda e vai buscar nessa unidade, encontra essa realidade, acaba não retornando depois, é o paciente que a gente tem perdido hoje em dia. E você faz parte do núcleo de estudos, faz parte da Universidade, né, Federal de Mato Grosso, que é ali um celeiro, um centro de pesquisas. Tem sido feito alguma coisa para mudar esse quadro, para contribuir de alguma maneira? Sim, nós estamos conduzindo agora, encerrando já uma fase da pesquisa, né? Conduzimos uma pesquisa com os profissionais de atenção básica, onde eles foram capacitados, e a gente tem verificado, assim, resultados positivos dessa capacitação. Agora, anteriormente, o que o Brasil tem seguido também uma linha de estudos, de resultados internacionais, onde os profissionais de saúde, de modo geral, apresentam atitudes negativas, né? Então, a nossa contribuição é tentar melhorar esse quadro. Porque a expectativa é, melhorando esse quadro, os números certamente serão melhores. Exato, porque o profissional de saúde é uma peça-chave como fatores de prevenção, né? Quando a gente pensa em fator de prevenção, quais são fatores de prevenção? Quais fatores protetivos para a saúde mental, para a segurança, para que a gente não... para que corresponda a essa campanha de prevenção? O que quer se trazer? Então, quando a gente fala em fatores protetivos, seria o fortalecimento de vínculos sociais, né, que seria o contrário dos fatores de risco, né? Então, de vínculos sociais, de amizade, de família, a escuta ativa, por né? exemplo, quando você fala assim, vínculos, como que fica a questão da internet? Porque muito jovem, ele está lá inserido na internet, ele está ligado o tempo inteiro em mídias sociais e, de repente, ele se vê ali diante de uma baleia azul e participa de um jogo como esse. Então, às vezes, super popular nesse universo tecnológico, né, nesse universo. E aí, de repente, na vida mesmo, ele está ali se esvaindo em solidão. Então, a gente, hoje, ainda está melhor, sabe, Ana? Por um tempo, a internet, a rede em geral, era uma fonte de fomentar transmissões e pesquisa em relação ao suicídio. Não existia uma filtragem por palavra-chave. Hoje é uma realidade em diversas redes sociais, né? Então, um exemplo é o Facebook e o Instagram. Se qualquer pessoa digitar suicídio, ele já filtra o resultado, oferece ajuda, pergunta se quer solicitar apoio. E também tem a possibilidade que aqui no Brasil a gente teve o primeiro caso de suicídio prevenido dessa forma. Uma pessoa iniciou uma transmissão e foi uma espécie de denúncia para o Facebook, onde ela notificou e poderia entrar em contato, e o Corpo de Bombeiros entrou em contato e foi lá em Santa Catarina e conseguiram prevenir, porque ela estava fazendo uma transmissão ao vivo. Então, isso é um exemplo de como a internet pode auxiliar, ao contrário do que vinha acontecendo recentemente, né? Com jogos, por exemplo. Principalmente. Assim, e aí você consegue também, existe toda uma política para buscar existe, né, a segurança pública para buscar quem está à frente de
jogos absurdos como esse. E aí vem também a questão da família, do papel dos pais, dessa relação muito próxima de seus filhos. Exato. Porque para eles também, às vezes, é muito difícil até entender o que está acontecendo, né, com o seu filho. Já passa pelo processo da adolescência. Sim, que você disse, é um de 15 turbilhão, a 29 né? anos. Isso. Já é um turbilhão, já de modificação. Exatamente. O que a própria Organização Mundial de Saúde recomenda é conversar com os filhos. Na verdade, conversar com os filhos, com os parentes, com o amigo, com qualquer pessoa que você perceba que pode estar precisando de ajuda, né? E conversar abertamente. Olha, eu percebo que você, diante das dificuldades que está passando, parece que tem pensado em suicídio. Vou jogar a possibilidade para que a pessoa tenha espaço para abrir, porque é muito comum a gente perceber que as pessoas se fecham numa bolha e aí, se ninguém for tentar furar essa barreira, a pessoa vai se consumindo ali dentro. Então, é por isso a importância de perguntar e iniciar o assunto de fora, né? De fora para dentro. Sim, a gente está num mundo muito superficial, né? Líquidos, tempos modernidade líquidos de líquida, Bauman, exato. Sigmund Bauman, você que está assistindo, busque esse autor, é um polonês, morreu no início do ano. Exato. Ele tem textos incríveis sobre esse mundo líquido que a gente está vivendo, amor em tempos líquidos, superficial, exato. Essas relações. O Cortella também tem uns vídeos interessantes que eu assisti esses dias, um que dizia sobre velocidade e pressa. Então, a gente tem uma pressa absurda de algumas coisas, então, a questão da individualidade. Então, como o laço, esse olhar para o outro, perceber o outro, ele faz a diferença, ele salva uma vida. Isso. E perguntar, querendo ouvir realmente, né? Como é importante a gente se colocar à disposição e mostrar, olha, eu me importo, você é importante para mim, né? Todo mundo é importante para alguém. Exato. Não é? Todo mundo é importante para alguém. Não existe ninguém que seja tão insignificante a ponto de não ter alguém que se preocupe ou que o ame. Claro que existe. Isso. E até puxando aí o gancho de amor, é muito comum a gente ver também romantizar a questão do suicídio, né? A gente observa que isso é um viés muito perigoso, onde colocam o suicida como uma pessoa que estava lúcido naquele processo, ou que realmente escolheu, simplesmente praticou o livre-arbítrio, ou foi um ato de coragem frente a um sofrimento muito grande. E o que a gente vem destacar é que, muito frequentemente, a pessoa está passando por um sofrimento psíquico tão intenso que ela não consegue ver a realidade com clareza. Então, ela não percebe solução, ela não percebe solução em torno dela. E então, por isso que a gente destaca ainda que o acompanhamento dos transtornos mentais, ou para que essa pessoa possa respirar, sair dessa fase de sofrimento psíquico, vai dar mais clareza para ela observar a realidade e sair dessa crise. Gisele, os números também mostram que a religiosidade conta também como um fator protetivo. Quando existe ali essa fé, essa crença em algo, independente da religião que pratique, mas esse crer em algo maior. Exato. A religião é um fator, a religiosidade, né, é um fator protetivo, sim, em até 9% dos casos. Um relacionamento estável, namoro, casamento é um fator protetivo. Ter filhos é um fator protetivo, né? Tá resolvido, de certa forma, dentro da profissão também. Então, a gente sempre coloca que o fator protetivo seria o inverso de risco. E para a gente citar os fatores de risco que a gente poderia destacar, tem fatores de sexo, idade, de religiosidade. Quando você diz sexo, eu tive uma informação que em uma determinada pesquisa que não héteros, eles se manifestaram com mais presença do comportamento suicida do que o hétero. Sim. Isso é real. É real. Duas coisas em relação ao sexo que a gente sempre lembra: os homens se matam mais, mas as mulheres tentam mais, por questões de meios letais. E isso da questão de orientação de gênero, quando ocorre realmente o suicídio, na classificação só é colocado o sexo, homem ou mulher. Então a gente acredita que sim, a ideação suicida, a tentativa suicida está mais ligada aos grupos não hétero. E aí quando a gente percebe o quanto um comportamento individual ele está relacionado ao comportamento coletivo. Ou seja, o acolhimento das pessoas nas redes sociais, na relação social de fato, essa questão da preocupação com o julgamento social, da solidão, né? Então, o quanto nós todos somos
sim, solidários, temos que ser solidários ao outro, né? A gente tem que criar mesmo essa corrente de proteção e do bem, porque não dá para ficar como tá, não dá para cada um ficar no seu individualismo tão absurdo que não percebe alguém que você ama ali pedindo socorro. Exatamente. Às vezes por medo do como abordar, né? Então a gente sempre destaca que precisando de ajuda ou conhecendo uma pessoa da família ou amigo que precisa de ajuda, encaminhar para o serviço de saúde, né? Orientar também sobre o CVV que atende, né? no 141. E não é nenhuma vergonha isso, precisar de ajuda. E tem profissionais preparados para isso. E quando a gente pensa que nós estamos em Setembro Amarelo, o país todo está conversando nesse sentido. E existe um manual, né, para práticas, por exemplo, de comunicação. Qual a maneira correta de comunicar, de trazer a informação para quem lê, para quem nos assiste, porque sim, faz parte do papel de cada um, também dos profissionais, não só da área de saúde, sim, mas também profissionais da comunicação, tem uma responsabilidade ali incrível nisso. Muito importante mesmo, porque a partir desse movimento que a mídia faz de comunicar, de discutir, de trazer conhecimento, a gente consegue observar os fatores de risco, os fatores protetivos, a gente consegue conhecer melhor esse fenômeno para que as intervenções tenham mais eficiência, né? E o que de maneira geral esse manual traz na hora de comunicar, não ressaltar os meios, né, que foram utilizados, ou os métodos detalhadamente, porque isso acaba sim tendo um efeito Werther, que é muito comentado, né, que seria de replicação do comportamento. Agora, ressaltando os fatores de risco, de proteção, explicando como funciona e oferecendo ajuda, né, explicando que realmente 90% desses casos, todos desses números, a gente poderia ter evitado, são vítimas que poderiam ter sido orientadas, né, se recebessem ajuda tanto de familiares quanto de profissionais de saúde, a gente percebe aí que tem muito a ser feito ainda. Gisele, ainda nos números mostram assim, um desespero das pessoas em relação ao diagnóstico de alguma doença? Aparece sim em relação a HIV, a câncer ainda aparece, né? Mas o suicídio ele mata mais, né? Isso é um fator importante, ele mata mais do que HIV e alguns tipos de câncer. Então, como é importante isso da questão, né, dessa informação, da gente criar mesmo essa rede de proteção. Primeiro que eles vivem em ambivalência, porque todo mundo ama viver, e de repente no momento de sofrimento você parece que não existe outra solução, mas existe saída, sim, né? Sempre existe saída. Sim, e esse é o momento de ambivalência que geralmente acontece em comportamento suicida, que é o momento de atuar, de oferecer ajuda, antes de uma rigidez de pensamento, né? Onde a gente não tem tanto onde recorrer, né? Então, mudando, trazendo, né, toda essa postura desse profissional da saúde, num outro olhar, a família, certamente esses números vão diminuir. Com certeza. Obrigada, eu agradeço a sua participação aqui no VIP. Convido você que continue com a gente, que depois do intervalo eu recebo o Alan Barros, que vai lançar um livro agora dia 19 e fala sobre Tenho Depressão e Agora. Orlean, revestimento de parede e tecidos, a marca mais desejada por arquitetos e designers de interiores, padrão internacional, cenário de cinema. Orlean, revestimento de parede e tecidos, tendências e lançamentos traduzidos em coleção exclusiva, porque se você fosse um papel de parede, você seria um Orlean. Avenida Isaac Póvoas, 1337, 65 21 29 5409. Meu cabelo tem pressa de crescer. E o seu? Lançamento. Biostratos Força com Pimenta. Tecnologia exclusiva Bioxil. Propriedades da pimenta e microqueratina. Para um crescimento saudável com brilho extremo. É hora do seu cabelo crescer e brilhar. Biostratos. Cosméticos naturais. De volta com o VIP e agora no estúdio eu recebo o Alan Barros. Ele que lança dia 19 o livro Tenho Depressão e Agora. Já tive a oportunidade de conhecê-lo em outras ocasiões e é muito bacana, gente, porque o livro traz a história dele,
traz também a opinião de outros especialistas, de estudiosos sobre o assunto de depressão, e ele tem um relato, um testemunho muito particular do suicídio. A gente está falando sobre Setembro Amarelo. No primeiro bloco a gente recebeu a Gesiele Spindler, ela que é enfermeira, estudiosa do assunto, e agora eu falo com alguém que já teve toda essa angústia emocional e que resultou num processo de libertação, de estudo, que se você se debruçou sobre isso, e a gente tem um livro que é um resultado, é um filho que está nascendo. Alan, seja bem-vindo. Me conta um pouquinho, tenho depressão e agora, enfim, sendo lançado. Qual a sensação? É um filho que nasceu? É um filho que nasceu. Ana, obrigado pelo carinho de sempre. Todos os canais de comunicação têm muito carinho comigo. O programa VIP, que eu admiro tanto vocês. Eu gosto muito de começar, toda vez que eu falo, eu gosto muito de começar falando que eu não sou psicólogo nem psiquiatra, que eu sou apenas um testemunho vivo de alguém que deu voz a várias vozes abafadas. O psiquiatra e o psicólogo foram fundamentais, eu diria essenciais e vitais na minha recuperação e na minha vida. Talvez se não fosse por eles eu não estaria aqui falando com vocês, nem teria escrito o livro. O livro é um filho, eu estou bastante emocionado. Nessas últimas semanas eu realmente virei um cara muito chorão de emoção e eu estou muito feliz mesmo. Até porque o livro, todo esse processo de escrever te faz voltar no tempo, né? E a gente voltando no tempo, quando que você percebeu que tinha depressão? Como foi assim o start? Nossa, eu preciso me cuidar. Tenho depressão. Ana, o livro, ainda que seja um projeto com muito amor, tem muita dor, né? De você voltar nas feridas aqui, que estavam escondidas e não estavam remexidas. Tudo começa com 15 anos, quando meus pais se separaram e eu comecei a frequentar uma psicóloga familiar. E, enfim, lá a gente tem alguns atendimentos individuais e a psicóloga familiar acendeu a luzinha amarela e falou: Alan, temos que nos ver mais vezes. E a princípio ela falou para eu ficar calma e tal, e depois ela veio com o diagnóstico de depressão. Eu tinha 15 anos. Eu sumi, eu costumo falar isso no testemunho, eu sumi das psicólogas. Eu só voltei depois de 2 anos, quando eu já tinha 17. Então, e aí sim, eu entendi que durante dos 15 aos 17 tinha alguma coisa de errado comigo e eu precisava me cuidar. Mudei para o Rio de Janeiro, onde eu morei durante 11 anos, fiz faculdade tudo e procurei por conta própria uma terapia. Qual que é a sua formação? Sou formado em Relações Internacionais, com comércio exterior, mas tenho 14 anos de experiência em marketing, que é o que eu amo de paixão. Então eu procurei sozinho a terapia, e aí sim, o diagnóstico veio de novo, e eu percebi que tinha alguma coisa errada comigo e comecei a tratar. Então já são 18 anos de terapia. Mas aí nesse processo, né, entre tratamento e não tratamento, como a gente falou, né, no bloco anterior, a gente conversou com a Geise sobre suicídio. E no livro você conta também que você teve pensamento suicida. E quando você se depara Setembro Amarelo, o mês foi proposital, quando você pensou em lançar seu livro, a gente tem aqui um monte de balinha, gente. Olha que coisa. Falar é a melhor solução. Amarelo, né? Em homenagem ao Setembro Amarelo? Na realidade, desde quando eu pensei nesse projeto, Ana, eu ia escrever um livro preto e branco com capa colorida. Mas no decorrer conforme eu fui escrevendo, fui me interiorizando e fui revivendo tudo dentro de mim, eu falei que só fazia sentido se esse livro fosse colorido. Porque a minha grande ajuda, eu vou voltar para o Setembro Amarelo, a minha grande ideia, a minha grande vontade com esse projeto todo é retratar a depressão, o bullying, o suicídio, a ansiedade de uma forma colorida. Porque se você faça um teste no Google, coloque a palavra depressão e vão até o imagens, a parte de imagens. Vocês vão ver o quanto que a depressão é retratada de uma forma muito sombria, muito deprimente, muito feia, muito preta. Então, Ana, eu quis trazer a cor para a vida de um depressivo, porque a minha vida... Dizer que tem solução, que dizer tem saída. Que tem saída, porque a minha vida já foi cinza durante muitos anos, mas ela passou a ser colorida. Eu tive fracassos, tropeços, felicidades, alegrias, e a depressão comigo, sempre. Então, eu costumo falar... Mesmo diante daquela sensação de que não há saída, você percebeu que tinha saída. Mas o que te ajudou nesse processo de descobrir, por exemplo, quando num comportamento, né, de muito sofrimento, quais elementos te ajudaram? A terapia, medicação, auxílio familiar, terapias alternativas, religiosidade, falar com pessoas, amigos.
Foi tudo isso. O meu projeto chama Tenho Depressão e Agora, #Fale. Falar. Ana, falar. O fale é o mais importante do meu projeto, que é quando eu peço para as pessoas escolherem uma pessoa de confiança para falar pela primeira vez do que sente. Então, assim, foi isso, foi falar. Então, eu usei tudo isso que você falou. No final do meu livro, tem 11 atitudes para vencer a depressão. Provavelmente vai ser o meu próximo livro. Que é quando eu, Alain, coloco 11 atitudes que eu tomei para vencer a minha própria depressão. Uma delas. Falar. A outra fazer terapia, a outra fazer as pazes com o espelho. É muito importante, Ana, nesse processo todo, o último capítulo do meu livro chama A Cura pelo Auto-Amor. E eu costumo falar o seguinte, que quando eu descobri quem eu era de verdade, com meus defeitos e qualidades, quando eu me amei de verdade, eu não deixei mais com que os pensamentos ruins tomassem conta da minha mente. E é um pouco do orar e vigiar também, né? Então a espiritualidade me ajudou demais, a religiosidade me ajudou demais, exercício, autoconhecimento. A meditação. Eu fiz uma entrevista com um psiquiatra e ele disse, ele é presidente, né, do Conselho de Psiquiatria, que a meditação é importantíssimo para fortalecimento do cérebro, para a saúde mental. Então, quando você tem essa questão da meditação como ali um hábito, isso conduz ao autoconhecimento. Como você consegue se fortalecer espiritualmente, emocionalmente? Demais, Ana. O autoconhecimento, para mim, eu acho que é o caminho mais certo da cura. Então, assim, eu sou um piolho de curso. Porque você fala muito, Alain. Fala. Ele fala o tempo inteiro. E quando você vem, né, falar é a melhor solução. Você descobriu, porque antes você era introspectivo, então, na adolescência. Então foi um processo também que você reflete aquilo que você escreve. Exatamente. Eu reflito porque foi o que me ajudou, entendeu? Então, assim, quando eu escolho as pessoas certas para falar, quando pessoas de confiança, eu peço para as pessoas falarem comigo, eu falo com as pessoas com muito carinho, eu passo a importância que as pessoas têm na minha vida e na vida delas mesmas, e principalmente falando sobre suicídio, Setembro Amarelo, os suicidas, eles são muito carentes, e não são carentes de atenção, eles são carentes de amor, eles são carentes de importância na vida do próximo. Então, assim, quando eu tenho possibilidade, oportunidade de conversar com algum suicida ou alguém com comportamento suicida, eu sempre passo essa importância que ele tem, não só para mim, como para várias outras pessoas. Eu costumo brincar que pensa para quem você é importante. Você é importante para o tio da cantina, você é importante para uma tia, você é importante para um primo, você é importante para os seus pais. Eu, Ana, nos meus piores processos suicidas, nos comportamentos suicidas e pensamentos suicidas que foram durante 15 anos, eu sempre pensava que meus pais não me amavam e que meus irmãos me desprezavam. E assim, agora... Como sua mãe se deparou com essa informação? Ela fica muito... ela fica muito triste, ela fica muito... Na verdade, ela por falta de conhecimento e de compreensão, é uma doença, Ana, a gente está falando de doenças de dificílima compreensão. O suicídio é dificílimo de você entender a cabeça de uma suicida. E depressão é a mesma coisa. Então, assim, a minha ideia é justamente dar essa compreensão. Porque quando eu falo para minha mãe, eu pensei em suicídio, ela fala, mas como, meu filho? Você tem tudo, você tem uma família que te ama, você tem uma vida maravilhosa, você tem filhas. Nesse olhar, nesse julgamento das pessoas, a gente tem que repensar tudo isso. Isso é muito ruim para nós que somos depressivos e pensamentos suicidas, porque eu costumo falar que você ajuda um depressivo não é mandando ele para terapia, não é mandando ele fazer nada, não é mandando passear no shopping e muito menos não é mandando enfrentar a vida. O suicida ou o depressivo, ele não levanta da cama, não é porque ele não quer, ele não consegue. E eu sofri todos os tipos de preconceitos que você pode imaginar, e bullying, e das pessoas mais próximas também. Então, assim, vai carpir um lote, depressão é frescura, a cura de depressão é inchada. Hoje em dia eu perdoo todo mundo, Ana, porque eu aprendi, com todo esse processo de autoconhecimento, eu aprendi que o que mais a gente precisa é de compreensão. Eu, como um depressivo, eu não tinha compreensão da minha própria doença. Então, assim, imagina você, por exemplo, que nunca passou por uma depressão. A compreensão e a informação. Informação. Né, porque você vem com um livro que traz justamente informação. Que compartilha essas vivências e que me chama a atenção que você teve essa sensibilidade em buscar profissionais especialistas para contribuírem também. Porque é um livro que teve muita responsabilidade na forma que foi concebido. Até porque a gente está falando de vida. E aí você me traz a informação que no dia do lançamento vai ter também um espaço
para o CVV, que é o Centro de Valorização da Vida, que faz um trabalho fundamental, incrível, que precisa muito do seu apoio, de quem está nos assistindo, porque ele transforma a gente, e o que a gente tem de mais importante é a vida. É a vida. A partir da nossa vida, tudo vem. Então, um centro de CVV que tem esse papel de valorização da vida, precisa ter um olhar especial também, né? Com certeza. Então, assim, o CVV é um grupo de apoio que eu amo de paixão. Quero mandar um beijo para vocês do CVV. São voluntários maravilhosos que se dedicam tempo, dinheiro, fé, espiritualidade, amor. É tudo muito feito com amor. Então, quando eu tive a oportunidade de conhecer mais esse trabalho do CVV, eu me apaixonei. E aí sim, foi proposital ter feito o meu livro em setembro. Foi proposital que a comunicação visual é rosa e amarela. No dia do lançamento do meu livro, não sei se eu posso adiantar já, a gente vai fazer... Eu falo muito... Olha, eu vou fazer uma grande campanha em prol do CVV e do Setembro Amarelo com muito carinho. Eu costumo falar, né? Muito respeito, muito amor. Eu costumo falar, Ana, que meu livro é só a ponta do iceberg de todo esse projeto. Que no dia do lançamento do livro, vai ser um dia que eu vou abrir o coração das pessoas para entrar a importância do CVV e do Setembro Amarelo na vida delas. Infelizmente, as empresas, por uma falta de compreensão e de conhecimento também, acabam não apoiando o CVV e não apoiam o Setembro Amarelo. A gente já teve casos de empresas que não ajudaram nem com R$100, R$200 a causa. Isso é triste, isso é alarmante, porém é perdoável, porque é uma falta de compreensão das empresas, inclusive, de não quererem associar o nome, a marca, ao suicídio. Mas a gente tem que lembrar que é prevenção ao suicídio. Exatamente. Prevenção. A palavra prevenção ela é muito maior. Muito maior. Né? Ela é muito mais forte. Então é ela que conduz para que a gente realmente diminua os números. Exatamente. Né? O que a gente conversou que é a responsabilidade de todos nós para o bem. Para a prevenção. A gente fala tanto em relação, né, às outras doenças, o quanto é importante a prevenção, por que não trazer também isso para um assunto que durante tanto tempo foi tratado com tanto tabu e muito que é preocupante, que é triste, não é? A cada 40 segundos uma pessoa se mata, isso é muito, muito, muito triste. É triste. Muito triste. Mas mudando um pouco de assunto, eu quero também te perguntar o que é isso aqui que você trouxe para a mesa e falou, Ana, eu preciso colocar Tem que colocar essa pessoa aqui. Bom, é o Rafael Jonier. Ele não pode estar comigo sempre nos lugares que eu vou. Um artista maravilhoso de Cáceres, Mato Grossense. Sabe, Ana, eu tenho uma preocupação enorme com o meu projeto. Não só esse carinho todo, esse respeito, esse cuidado que eu tive em fazer o livro, mas em buscar pessoas, de preferência mato-grossenses, para estar sempre comigo. Então, assim, todo o meu projeto ele tem um pedacinho de cada uma parte de Mato Grosso e cuiabano. E os cuiabanos. Então, eu quero levar essas pessoas. O Jonier eu costumo falar que ele é um anjo sem asa, perfeito. Ele vai expor no dia lá. Vai expor e ele participa do livro. Na realidade, o Jonier, eu costumo falar que ele é um anjo perfeito, sem asas e cheio de um anjo sem asas, perfeitos e cheio de defeitos, como muitos apareceram na minha vida, anjos perfeitos e cheios de defeitos, que aparecem. O Rafael Jonier, ele me cedeu gentilmente 11 obras. Todo o início de capítulo do meu livro começa com uma obra do Jonier. Isso foi maravilhoso, foi um encontro de almas que a gente teve, porque as obras que ele retratou da campanha que ele chama de PNL, que é bíblica, ele retrata o amor, a caridade, a fé, a espiritualidade. Então, assim, casou muito, mais do que eu sonhei. Eu juro que quando eu chamei o Jonier para participar do meu livro, para colocar cor no meu livro, eu não sabia que ia casar tanto. Então, o livro ficou maravilhoso. Leve, porque né, sendo um assunto que traz dores, mas também que tenha cor, que tenha esperança, que tenha amor, que tenha também esse comprometimento, esse cuidado com o leitor. Exatamente. Porque quando eu imaginei, Ana, quando eu escrevi o livro, eu imaginei que eu estivesse falando com os adolescentes. Então, de 14, vamos colocar de 13 a 25 anos. Então, toda a minha forma de escrever é muito direta e é muito eu para ele. Então, assim, eu tive um cuidado enorme de não ser
ou para homem ou para mulher, então toda a minha linguagem é unissex, ou seja, qualquer pessoa, seja do sexo feminino ou masculino, vai saber que eu estou falando com ela. Eu faço alguns comandos, eu faço uns diálogos mentais com as pessoas, e assim, eu tive essa preocupação de trazer leveza para um tema que é muito forte, e eu gostaria muito que os adolescentes carregassem o meu livro e pudessem partilhar do livro. Então, por isso que a capa dele é pink. Então, na verdade, eu sou um homem falando sobre depressão, que não é comum e que tem capa pink. Porém, a contracapa dele é azul. Para não ter problema, você jovem, você homem que tem vergonha de andar com o livro pink, atrás é azul. Eu tive esse cuidado porque eu quero muito poder contribuir com essas pessoas. E quando você diz jovem, você tem também percorrido as escolas para falar sobre o tema. E como que está essa moçada? Ela se abre com você? Está tendo algum, assim, você consegue perceber que eles estão tão conectados, mas ao mesmo tempo tão distantes? Ana, eu tive um presente enorme. Tudo acontece quando eu encontro o CVV e o CVV começa a me recomendar a minha história para essas escolas. E as escolas começaram a ligar para mim e eu atendo-as com muito carinho. Antes de dar qualquer palestra, eu vou na escola, eu entendo o que está acontecendo, as coordenadoras pedagógicas se abrem comigo, os casos mais graves de tentativa de suicídio recente, de automutilação, eu já converso, mas antes de qualquer coisa eu pergunto, eu faço um diagnóstico. Eu tenho sido recebido com muito carinho, porém estou muito preocupado, porque é uma epidemia a automutilação. A automutilação, que é quando as pessoas se cortam, geralmente no braço e aqui na extremidade do calcanhar. Então, assim, eu consegui pegar muito disso, da automutilação, de o que está acontecendo. Gente, isso não é brincadeira, não é frescura, não é para chamar atenção. Não é. Isso é algo sério que precisa ser olhado com respeito e seriedade. Não é falar, aquele lá não tem o que fazer. Não, é um sinal, é um alerta, é um pedido de socorro. É um pedido de socorro. Tanto é que quando eu percorro e vejo a automutilação, é muito comum os adolescentes falarem assim. Eu pergunto para eles, o que você sente antes de se automutilar? Aí eles falam assim para mim, Alan, sinto solidão, sinto raiva, sinto ódio, eu acho que eu sou feio ou feia, eu não estou feliz. Tá, beleza. E depois que você se automutila, o que você faz? O que você sente? Aí é impressionante, eles falam alívio e paz. E eu pergunto para eles assim, como é que uma coisa... Tem alguma coisa errada. Tem uma coisa errada. É nítido que isso é nítido. Eu pergunto como é que você que comete um corte e sangra consegue sentir paz e alívio. Teve uma menina que me emocionou muito, que ela falou bem assim, é porque eu tiro a dor daqui e passo para cá. E essa dor aqui é muito menor do que a daqui. Então, assim, eu tenho estudado sobre isso e foi maravilhosa a entrevista da Jesse, que veio aqui falar sobre o suicídio. Me parece que não tem correlação entre o automutilador com o suicida. O suicida está mais relacionado com o depressivo. O automutilador não necessariamente ele quer o suicídio. Mas, como trata-se de doenças mentais enfim, a gente tem que tratar do mesmo jeito. Não é? Do jeito que a gente cuida da saúde do corpo, a saúde da mente, a saúde do espírito. Exatamente. Né? Porque a gente é o resultado de várias coisas. Exatamente. Não basta só o externo. Não basta só o que aparece por fora da roupa, gente. É preciso a gente cuidar, é preciso ter saúde, é preciso ser feliz, é preciso mudar o mundo. E agora, né, nosso tempo acabou. Eu sempre falo muito tempo com vocês. Aproveitar a véspera que você convide quem está em casa para o lançamento do livro, onde vai ser, qual o horário. Maravilha. Telespectador, primeiro agradecer pelo carinho que vocês estão aí. Olha, o lançamento do livro vai ser dia 19/9, terça-feira, daqui a pouco, às 19 horas, no Teatro Zumira Canavarros, um presente que eu ganhei da Sala da Mulher e do Teatro Zumira Canavarros. 2 quilos de alimento? Um abraço meu e 2 quilos de alimento. Então foi um presente da Assembleia Legislativa, junto com os projetos sociais deles. Os quilos de alimento porque eu sempre procuro, Ana, juntar a minha causa social com outras causas sociais. Eu acho que isso eu costumo falar que a corrente do bem ela só dá certo se todo mundo acredita e faz, né? Solidariedade. Solidariedade. Então o livro é lindo, são 7 capítulos meus, 3 participações especiais, igual a Ana já falou. O último capítulo que é lindo, até me arrepia, que é desde quando eu abri minha história na internet, Ana, eu recebi muitos relatos de dor e amor. E eu coloquei 11 relatos, são 11 capítulos, coloquei 11 relatos no livro. E assim, e o livro fica democrático, o livro não é só meu, né? O livro é das pessoas. Então, assim,
E meu projeto está aí, minha missão é falar com 1 milhão de pessoas, pessoalmente. Eu já falei com 1.280 pessoas já. Olha que bênção. Eu tive depressão pós-parto, né? Eu tive luto patológico na perda de um bebê. Caramba. E aí eu procurei terapia, né? Fiz psicólogo, mas foi identificada a depressão, busquei uma psiquiatra, fiz esse tratamento, que no meu caso foram 6 meses de tratamento, importantíssimos, porque eu sou extremamente feliz, sou extremamente esperançosa, idealista, e adoeci, né? Porque diante daquela perda eu não consegui sozinha lidar com isso, e eu precisei de apoio, de ajuda profissional da família para lidar com isso, e lidei. E depois disso eu tenho um caçulinha de 3, tem uma menina de 17, né, e tenho um caçulinha de 3. Então eu digo pra você, muitas vezes as pessoas estão assistindo, muitas mulheres também, que hoje, essa semana eu fiquei extremamente emocionada, porque eu recebi uma mensagem de uma moça no Face, ela me relatando que ela passou a mesma coisa. Ela perdeu o bebê na mesma época que o meu, com aquele peso, e ela acabou de perder, foi em agosto. Então, André, é pra você essa mensagem também, porque me emociona, mas tenha fé. A dor se acomoda no coração e a gente precisa aprender a lidar com ela e ser feliz, gente, porque sempre tem uma saída. Né, Alan? Suicídio não é uma solução, nunca vai ser. Falar é a melhor solução mesmo, gente. Assim, e buscar pessoas tão amorosas igual a Ana e pessoas que a gente conhece do nosso dia a dia. E só um recado, existem anjos sem asas, perfeitos, cheios de defeitos. Muitas vezes você não tem tanto abertura com a sua própria família, mas anjos vão aparecer para você e vão te dar o recado. Obrigado. Obrigada. Não saia daí, vem um rápido intervalo e na volta eu recebo aqui a psicóloga Ana Cristina Galo Bosco. Espero você. Você é a razão de nossa existência. A gente vive por você. No mês do cliente, proteja sua saúde e seu bolso com as ofertas da farmácia Unimed. Colírio Moura Brasil 20 ml apenas R$ 10,99. Protetor solar Episol para pele oleosa só R$ 75,50. E gel hidratante nasal apenas R$ 29,85. Farmácia Unimed Cuiabá 3648-8888. Ligou, pediu, chegou. De volta com o VIP, agora eu recebo Ana Cristina Galo Bosco, ela que é psicóloga, coach, e a gente vai falar sobre o coach, que é uma ferramenta que ajuda as pessoas a avançar. Mas antes disso, tratamos nos outros blocos sobre Setembro Amarelo. Cris, você que é psicóloga, como que você avalia a questão dessa campanha Setembro Amarelo, que trabalha sob o ponto de vista da prevenção ao suicídio? Boa noite, Ana. Prazer enorme estar aqui. Obrigado pelo convite, uma oportunidade fantástica de falar sobre esse assunto nesse mês, né? Em especial uma campanha maravilhosa, realmente a gente não imagina o quão isso é comum. E associar isso também à questão do coaching, como que o coaching pode te ajudar a ter esses momentos felizes, né? Vamos dizer assim, que vai nos ajudar a alavancar, a andar um pouco mais. Eu estava ouvindo no rádio agora, recente, né, esses dias, agora, realmente falando sobre os indicadores do suicídio, como isso tem acontecido. Ele mata mais do que doenças sexualmente transmissíveis. Eu fiquei, assim, impressionada com esses dados, e era um assunto que a gente não... Era um tabu, ninguém falava sobre isso, ninguém tinha dados significativos sobre isso. Então, a partir do momento que começa a se estudar, a partir do momento que pessoas públicas começam a se expor e falar das suas próprias dificuldades, e falar, olha, isso é comum, isso acontece, eu superei, eu consegui buscar ajuda e passar por isso.
E quando a gente vê isso, as pessoas se sentem mais fortalecidas para buscar o apoio, né, para buscar a ajuda, para buscar o significado e o sentido da vida. Uma das assim, características que muitos profissionais, né, estudiosos apresentam é a questão do autoconhecimento. O autoconhecimento ele é muito importante para o ser humano, para o nosso, né, do fortalecimento mesmo. O coach é uma ferramenta que auxilia também no autoconhecimento? Esse é o início de todo o processo do coach, quando a gente fala, né, a pessoa quando procura o coach, aonde ela está e aonde ela quer estar no futuro, para saber o momento onde ela está agora, o autoconhecimento é essencial. Quando a gente vai para a inteligência emocional, o primeiro pilar da inteligência emocional é o autoconhecimento. Quando a gente vai nas religiões, a gente fala, conhece-te a ti mesmo. Então, esse movimento de buscar a si mesmo, antes de qualquer coisa, é buscar esse conhecimento desse mundo interior, para poder conseguir andar. E o coach, Cris, são ferramentas, uma série de ferramentas que o profissional habilitado, porque tem, o coach, ele agora já dá um tempo, né, no Brasil, Sim. aqui em Mato Grosso, mas ele passou por um momento em que se tornou uma tendência tão forte que não só as pessoas procuravam coach para buscar essas ferramentas, mas profissionais aplicando coach, e algumas vezes aí até de maneira oportunista. Equivocada. Vamos dizer assim, equivocada, né? Talvez na melhor das intenções, mas sem o preparo necessário. O coaching, ele é muito sério, ele não existe, não é uma ferramenta, é um conjunto de ferramentas. Ele é fundamentado com pesquisas científicas, principalmente da psicologia, da neurociência, a própria biologia, a filosofia, isso tudo compõe o corpo teórico do coaching. Mesmo não sendo uma psicóloga, eu posso me habilitar e me tornar, a partir de muitos estudos, uma profissional na área? Pode. Aí você falou uma questão importante. Depois de muitos estudos, assim como qualquer profissão. E aí quando você fala essa questão, que sim, a gente viveu isso muito de perto. Ainda ontem eu comentei, né? Eu tenho um ex-aluno que fez um curso e que já queria colocar lá no seu cartão que era coach. Eu falei, opa, cuidado, porque esse curso não te habilita a ser coach. O objetivo do curso era outro. Eu não sabia. Então já quer se lançar, fazer palestra, quer vender para empresas, e aí a gente entra nesse universo delicado. Eu tive recente agora numa empresa que eu fui indicada, né? E a primeira pergunta que ela fez para mim é se eu era psicóloga. E eu disse que sim. E aí, depois ela falando se eu era coach, e ela me abriu assim, olha, eu não quero saber desse profissional aqui dentro, porque eu já ouvi absurdos de pessoas que se dizem coaches, e enfim. Então, se a gente quer realmente, na intenção de ajudar, de entender a seriedade como um processo de coaching é realmente, a gente tem que se preparar, tem que buscar formações e informações em várias áreas. Até porque começa, né, o ponto de partida do autoconhecimento. Sim. Então você adentra ali numa esfera muito particular de cada um, né, para elaborar tudo isso, e que é muito diferente de uma terapia. Sim. A gente costuma, no primeiro momento, diferenciar exatamente, né? O coach não é terapia, não é consultoria, não é mentoria. Em que sentido? Quem contrata um consultor sabe que o consultor está lá para dar respostas. O consultor é especialista em algum assunto e ele está lá para dar uma resposta para uma dificuldade que você tem. O coaching, ele não vai ser especialista na sua vida e em nenhuma área. E é interessante porque às vezes a gente vê assim, profissionais, na melhor das intenções, sendo coach naquela área específica porque ele conhece, ele domina. E o coaching não é nesse sentido. Você não tem que dar, eu como profissional não tenho que dar a resposta para você daquilo que você tem que fazer. Talvez o movimento mais natural meu como coach é te ajudar a entender quais são as suas crenças sobre determinado assunto que está impedindo você de avançar naquela área. O coaching não é mentoria. A mentoria é um processo, não é recente também, é antigo. Mas é assim, aí eu tenho um especialista de um determinado assunto, de um determinado segmento, que orienta alguém naquele segmento. Esse é o mentor. E é diferente de terapia, na medida em que o processo de coaching, ele não busca aprofundar na origem, na causa do problema. E é interessante, eu falo isso desses dois lugares, né? Na condição de psicóloga, que já também passei pelo processo terapêutico, e na condição de coach, que já recebi
coaches que já fizeram ou estavam em terapia. E eles conseguiam dizer para mim, assim, esses coaches diziam para mim a diferença que é o assunto, a abordagem e o ambiente que a gente tem para gerar resultado. Para você, qual é o benefício assim, mais constante que o coach traz para uma pessoa? Que a gente vê assim, coach de vida, né, que você estava falando na questão específica, coach empresarial, sim, coach de família. Afinal, qual o benefício mais assim, significativo, marcante, que caracteriza o coach? Consciência de si mesmo. Aí entra a questão do autoconhecimento. A gente tem definições, quando você pega uma definição técnica da ICF, que é a Federação Internacional de Coach, vai falar dessa parceria criativa com o cliente para gerar e impulsionar o coach no seu movimento. Teoricamente, você tem lá uma definição, não na ICF, mas de modo geral, levar de um lugar para o outro, desenvolver competências comportamentais, mas a gente não consegue nada disso antes de entrar em contato com a nossa força interior. E essa força interior só vem a partir dessa consciência que eu tenho de mim mesma. Quais são meus potenciais, quais são minhas dificuldades, quais são as minhas características que eu posso desenvolver, que eu posso utilizar, que vai me alavancar. E Cris, vendo de uma maneira mais racional, por exemplo, quando a gente pensa em terapia, psicologia, né, você é psicólogo, então fica mais fácil eu tirar essas dúvidas com você, vai muito assim, do meu autoconhecimento, mas muito na questão da raiz de alguns problemas. Quando eu penso no coach, é algo mais racional. É interessante essa colocação. Da emoção, é interessante porque a gente vai aonde? É como eu funciono, entende? Não é... Como eu reajo. Não por que eu reajo. Isso, exatamente. É o como, ok, essa situação me traz esse tipo de reação. O que eu vou fazer com isso? É esse nível de autoconhecimento. O quanto que eu vou permitir que isso daí interfira nos resultados que eu quero obter. E aí a gente vai, nesse nível de autoconhecimento, ajustando para gerar resultado. Quando a gente ajusta, a gente consegue quebrar, romper paradigmas, quebrar algumas coisas? Não assim, é tão simples assim, né? Assim, né? Ajustou, andou. Mas a partir do momento que você tem essa clareza de si mesmo, no seu funcionamento, fica mais fácil, sem dúvida. E é isso que eu ouço dos meus coaches, né? Como a gente chama. Eu sou a coach que desenvolve o processo e quem participa do processo é o coach. E coaching é o processo, né? O ING lá, é o processo de coach. As coisas ficam mais claras. Nos atendimentos a gente ouve muitos clientes falarem sobre essa questão do quanto, poxa vida, tô me olhando de uma forma diferente. Ontem eu estava no atendimento, foi fantástico. A minha cliente, ela descreveu uma situação e ela começou a falar, ela falou, nossa, eu nunca tinha falado desse jeito, eu estou me enxergando aqui. E aí o quanto que isso é libertador. Ela terminou a sessão falando exatamente isso, eu estou saindo muito mais leve. Nossa, eu não tinha consciência disso, entende? Assim, a força do ter consciência de si mesmo. Participei agora recente, tem 15 dias de um congresso em Washington, organizado pela ICF, que é a Federação Internacional de Coaching. A ICF não é uma escola de formação de coaches, ela apenas credencia escolas considerando um critério mínimo de carga horária, um critério mínimo de conteúdo, um critério mínimo de educação continuada. Mas a chancela para algumas escolas de que aquele lugar é um lugar confiável para buscar informação. Isso. Ela não é a única, né? Não é a única, mas é a única que não tem uma escola. O que a gente vê muito acontecer assim, eu monto uma escola e eu preciso de uma certificação. Aí eu monto a certificação e digo que a minha escola é boa. Enfim, então a ICF ela tem o objetivo de garantir a arte e a ciência do coaching, né? Promover a arte e a ciência do coaching, essa é a missão da ICF. E aí nós tivemos agora recente em Washington esse congresso maravilhoso, ele não acontece há 3 anos. E qual foi o fio condutor do congresso? Qual a temática que conduziu? Elevate, elevar o processo de coaching, elevar a atuação profissional, elevar o coach para um estado melhor. Então, num congresso como esse, a gente fala sobre as tendências atuais, né, as práticas atuais, as tendências de futuro, a questão do próprio mercado, como que a gente se posiciona no mercado. Então, foram 4 áreas principais e a gente circulou durante 3 dias nesses conteúdos. Muito conteúdo, não dava tempo da gente ver tudo, mas... Hoje a profissão da coach, né, ela já tem esse reconhecimento? As pessoas já buscam com confiabilidade? Então,
não existe, o coaching ainda não é considerado como uma profissão. Ainda Nós não é. temos um conselho. Um conselho, como, né, o advogado tem, ou um sindicato que né, protege uma classe como jornalista. Não no mundo, tá? Não é uma coisa só no Brasil. No mundo a gente não tem isso. Por conta que é algo recente, Cris, considerando, não? Não é tão recente. Não é tão recente. Não. Né? Quanto tempo tem o coaching? O coaching a gente vai falar aí da década de 70. Nossa, já tem. Por que acontece ainda dessa maneira, essa dificuldade de... Por que não um conselho? Não sei te falar porque não o conselho, mas assim, como logo no início a gente falou, não é necessário você ser um determinado profissional para fazer o coaching. Então a gente tem profissionais de várias áreas que são coaches. Mas aí fica difícil, né, a questão de fiscalização no sentido das questões equivocadas. Que foi a situação que eu comentei com você que aconteceu com esse cliente que me chama e fala... Criou resistência, né? Total. Mas ao mesmo tempo, com que as pessoas recebem mais informação sobre o coach, fica mais claro para uma pessoa como eu, leiga, né, assim, que só leio sobre o assunto, identificar quando ele é executado por alguém que tenha credibilidade de formação. A principal referência que a gente fala é busque quantas horas de formação ele tem, quantas horas de educação continuada ele tem, qual foi a instituição na qual ele se formou. Isso é importante, tanto que desculpa repetir sobre a ICF, porque eu acredito no trabalho dela. A ICF ela disponibiliza para algumas instituições o que a gente chama de créditos de educação continuada. Ou seja, quando você faz um determinado curso, você recebe pontos. E esses pontos significam que você está cuidando da sua carreira profissional. Você está investindo profissionalmente no seu desenvolvimento. E Cris, falando em carreira, hoje as pessoas buscam coach mais para o autoconhecimento pessoal, no sentido de ter felicidade, que eu digo felicidade nesse conceito assim de bem-estar, de completude, ou eles buscam, a maioria, a gente busca mais por questão prosperidade profissional. O ser humano, ele está mais preocupado com o global, ou ele está mais preocupado mesmo com dinheiro, em ter mais conforto, na questão material? O ser ou o ter? Legal essa colocação, porque assim, é bem diversificado. Mas eu nunca recebi alguém que viesse assim, só preocupado com o ter. Normalmente vem assim... E aí, como eu estou sendo que está impactando na minha forma de ter, entende? Mas o movimento mesmo que a pessoa venha com essa ideia de que eu só quero ter, não tem como a gente fazer o coach olhando só para isso, porque a gente começa com o autoconhecimento. A gente começa assim, qual é o impacto daquilo que você faz no ambiente, nas pessoas, no resultado que você tem. Então, não tem como eu não passar pelo ser. Então, você acaba provocando um olhar mesmo para si. Sim. E em alguns momentos isso incomoda. Por isso que a gente fala Porque a gente idealiza, eu me idealizo de uma maneira que talvez não seja o concreto. Sim. A realidade concreta é diferente do meu olhar para o que eu sou. E aí eu me deparo comigo. E aí você fala assim, não gostei do que eu vi. Não venho mais. A gente fala que o coach não é todo mundo que... Está preparado. Exatamente. Né? Eu estava até comentando agora no carro, falando, eu vi uma situação com uma pessoa que pediu coaching, ela teve uma pessoa conhecida que falou, olha, acho que você ainda não está preparada para o coach, mas ela insistiu, nós fizemos algumas sessões e ela desistiu. Ah, não, já fez sentido para mim. Ok, a gente respeita, né? Mas você percebe que falta ainda. O coach não é para todo mundo. É legal a gente entender isso, porque coaching pressupõe tarefas, pressupõe ação, pressupõe resultado. E se você olhou e falou, não, tá difícil, você vai dar um jeito de sair e escorregar. Isso então quer dizer que existe uma maturidade? É necessário. Lidar com... Sim, para você ter a coragem de olhar para esse seu eu que você acabou de falar. Nossa, eu me idealizava de um jeito e quando eu percebo de outro jeito. E isso independe de idade, Cris? Ou não? Está mais relacionado a uma faixa etária? Você percebe assim, nossa, quando a pessoa chega lá com tantos anos... Não é a idade. É maturidade. A gente sempre fala, né? A maturidade não necessariamente está associada à idade. A gente tem adolescentes de 50 anos... Né, que não saíram ainda ali da adolescência. E tem pessoas muito maduras, mais novas. É claro que a experiência de vida contribui muito para a maturidade, desde que
você entenda que cada experiência é um momento de aprendizagem, porque a gente pode passar pelos momentos mais difíceis da vida e não aprender com isso, né? Não aprender com eles. Homens ou mulheres são mais maduros? Ai, meu Deus do céu. Eu vou começar a apertar ela. Ai, meu Deus do céu. Meninos ou meninas? Tem a música que diz do Leone, eu amo essa música, que fala assim, garotos... Não vamos só cantar. Não vamos cantar. Quem está em casa não vai ter merece. prazer de ouvir Cris cantando, mas que diz, né? Garotos são só garotos, meninas são mais mulheres, assim. Afinal, homens ou mulheres? Eu não sei se... Talvez eu nunca tenha parado para ver com esse olhar, mas eu nunca tive... nunca vi essa diferenciação. Não, as pessoas que me procuraram, ou de alguma forma que a empresa me procurou para que eu desenvolvesse o processo de coaching, considerando os aspectos da empresa, eu não vejo essa diferença de gênero, né, no nível de maturidade. Agora eu vou observar, fazer uma pergunta para ela voltar aqui e contar para nós. Vou levantar a tese, né, usando a música do Leone. Para finalizar, Cris, para você, com essa experiência que você tem de psicólogo, de coach, das relações humanas, a Cris, eu tive já a oportunidade de tê-la, né, ter esse presente comigo em ações sociais com crianças, com adolescentes, com coordenadores de bairro, com líderes de bairro, ou seja, não só a profissional de empresa, individual, mas que também consegue ver a coletividade com muita sensibilidade. E uma coisa que você me falou, que me marcou muito, que eu não esqueço, isso já faz muito tempo, é que às vezes as pessoas pensam que só o seu entorno, que você atuando só ali pelo seu entorno já basta. E que não é assim, que às vezes é necessário você sair lá de um outro lado, buscar, impactar, provocar, para que a gente tenha um mundo melhor, né? E você fez isso, né? Você saiu, você percorreu, você foi para bairros para fazer esse trabalho também. Para quem está em casa, que nos assiste, assim, o que cada um pode fazer? Porque hoje esse programa foi realmente especial sobre a vida, de valorização da vida. Né? O que a gente fala sobre prevenção de suicídio, o que a gente quer é valorizar a vida. O que você, com esse seu olhar tão sensível, cada um pode fazer para trabalhar nesse aspecto de valorização da vida, de construção de um mundo melhor, de correntes mais sólidas, profundas, de vínculos? Legal essa colocação do vínculo, né? Estabeleça vínculos sinceros. Comece com quem está próximo a você. Essa é uma tecla que eu tenho batido com muita frequência em casa, na questão da sinceridade. Seja sincero com você, seja sincero com os seus sentimentos, seja sincero com quem está próximo a você. Assim você consegue ser sincero nos ambientes que você está. Porque não adianta eu atravessar o mundo para, né, vou ajudar quem está lá fora, se quem está aqui perto de mim eu não consigo ajudar. Aí é como se eu fizesse de conta assim, eu vou olhar para fora. Aí então estou fazendo a minha parte, né? Tô ali, ó, isso aqui já estou garantindo o meu lugarzinho, sei lá. Mas olha para os seus relacionamentos mais próximos, estabeleça laços, estabeleça vínculos sinceros. Uma outra amiga minha que trabalha com coaching também, a Iracema, ela tem feito um trabalho de mensagem muito legal e ela falou sobre isso numa mensagem no início dessa semana. Estabeleça laços verdadeiros, estabeleça um tempo para ligar para alguém, para saber como que essa pessoa tá, para saber o que ela tem de bom para contar para a gente, porque a gente às vezes só se preocupa com o outro quando o outro tá ruim. Mas diz para mim, o que está acontecendo de bom na sua vida? E é bom. O que você tem para contar de bom de você para alguém? Você tem alguém para contar isso de bom? Cris, que bom que você está aqui. Obrigada pelo convite. Obrigada, super obrigada. Contente. Eu aproveito para dizer para você que está em casa, o Eduardo não está aqui hoje, porque ele está em São Paulo, viajando a negócios, Paris Visa, o Mumu Brasil, mas no próximo domingo ele estará aqui. E eu agradeço a sua companhia, agradeço a Cris pela presença. Obrigada. Um beijo especial para a Ana Castrilon, que é a minha maquiadora. Para a Nalva Justino do La Provence, que faz meu cabelo, para a Bendita Benedita, que me veste minha roupa que eu amo, que a Cris conhece, a loja que eu amo. Enfim, um ótimo domingo, um ótimo fim de domingo, uma ótima semana e até o próximo domingo. Obrigada, Cris. Eu que agradeço a oportunidade de estar aqui, construindo nesse domingo especial dedicado à vida. Obrigada. Até o próximo domingo. Programa VIP. Oferecimento. Linha Força com Pimenta da Biostratos. É hora de seu cabelo crescer e brilhar. Unimed Cuiabá. Cuidar de você. Esse é o plano. E Orlean Cuiabá. Grife de revestimento de paredes e tecidos. 2129-5409.